Boa noite a todos. Eu sou a Daniela Assad, oncologista clínica do Hospital Sírio-Libanês, e hoje eu e a doutora Bruna Zucchetti, oncologista clínica do Hospital 9 de Julho, do Grupo DASA, estamos coordenando essa discussão. E conosco nós temos como moderadora a doutora Maiana, que é oncologista clínica da AMO de Salvador, do Grupo AMO, do Grupo DASA. E nós vamos ter duas apresentações e depois um momento para a discussão. A primeira apresentação, eu tenho um grande prazer de convidar a doutora Fernanda Salles. Ela é endocrinologista, tem residência e mestrado pela Universidade Federal do Estado de São Paulo. Ela é professora também da Unieuro e ela é endocrinologista do Sírio-Libanês de Brasília. Ela vai falar para a gente sobre saúde óssea no câncer de mama. Obrigada, Fernanda. É um prazer ter você aqui conosco. É um prazer, fiquei muito feliz com o convite. Eu vou compartilhar minha tela. E eu só queria que vocês me avisassem se vocês estiverem vendo, porque eu Estamos não. vendo, A gente mas tá não no vendo. modo. Agora Agora, sim. agora já tá no Tá, modo apresentação. apresentação. Perfeito. É uma aula que eu tenho muito prazer em dar, porque saúde óssea é um tema que eu gosto de estudar. Foi o tema do meu mestrado, então depois a gente vai abrir para discussões. Então, saúde óssea e câncer de mama. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa aula. E como é que o tratamento do câncer de mama impacta no osso? Então, o tamoxifeno, ele vai levar uma leve redução da densidade mineral óssea na mulher pré-menopausa e um leve aumento na mulher pós-menopausa. E os inibidores de aromatase vão levar um declínio acentuado da densidade mineral óssea. É pior na mulher pré-menopausa porque ela também vai utilizar a supressão ovariana associada. Esse trabalho é interessante porque ele compara uma menopausa fisiológica com aquela paciente que usa inibidor de aromatase. Então, na menopausa fisiológica, a mulher tende a perder mais osso naquele período perimenopausa e depois ela tem uma perda menos significativa, então em torno de 1% por ano da coluna lombar. Na paciente que tem câncer de mama e faz terapia hormonal, usa inibidor de aromatase, essa perda é 2,6% por ano. Só que se ela fizer a supressão ovariana associada, essa perda chega a 7%. E ainda tem a perda associada à falência ovariana secundária à quimioterapia, que acontece muitas vezes. Então, ocorre um aumento de 2 a 4 vezes na perda de massa óssea, na terapia com inibidor de aromatase, em comparação com a menopausa fisiológica. É comprovado que mulheres que têm um diagnóstico prévio de câncer de mama têm um risco maior de fratura, de hospitalização por fratura. E além da terapia hormonal, da terapia endócrina, essa mulher tem uma chance de perder massa óssea por outros fatores. Então, como a desnutrição, devido à náusea, a inflamação associada ao câncer, a perda de peso, a fadiga, que também contribuem, então, para a piora óssea. A osteoporose, eu costumo falar que é uma doença crônica, então eu sempre explico para os meus pacientes, associada à redução da massa óssea e da microarquitetura do osso. Então é muito importante que eu foque na prevenção, porque no momento que essa mulher tiver perda de massa óssea, mesmo que eu trate, mesmo que na densitometria ela tenha um retorno da massa óssea, o osso nunca mais vai ser igual. Então a qualidade dele sempre vai ser inferior e ela sempre vai ter um risco de fratura aumentado. Então, uma em cada 3 mulheres sofrerá fratura por fragilidade depois dos 50 anos. 50% das pessoas que tiveram fraturas de quadril não vão ser capazes de andar sem auxílio. E quem já sofreu uma fratura por fragilidade tem um dobro de chance de ter outra fratura, sendo que o risco é 5 vezes maior no primeiro ano. A fratura por fragilidade é aquela fratura associada à osteoporose. E aí, como é que eu faço a investigação? Porque essa é uma dúvida frequente. Eu sempre recebo mensagens: eu trato essa paciente, eu não trato. Então, como é que eu investigo? Como é que na endocrinologia a gente faz a investigação dessas pacientes? A primeira coisa é a densitometria. Então, uma densitometria sugestiva de osteoporose já me dá um diagnóstico de alto risco de fratura. Depois da densitometria, eu tenho que avaliar também se ela já teve alguma fratura por fragilidade, que é fratura vertebral, de quadril, húmero proximal, antebraço distal. Então, uma paciente com osteopenia e fratura por fragilidade também tem alto risco de fratura e indicação de tratamento. Além disso, existe um score que a gente usa muito na endocrinologia, que chama FRAX, que prediz o risco de fratura nos próximos 10 anos.
E a paciente que tem osteopenia com frax elevado também tem indicação de tratamento. Então, mulheres com câncer de mama, todas deveriam realizar densitometria óssea, porque elas têm uma elevada chance de perda de massa óssea. Os sítios que eu vou avaliar é vértebra, então L1, L4, colo do fêmur, quadril. E o rádio 33, eu vou reservar para aquelas pacientes que eu não posso avaliar coluna e fêmur. Então, já que fizeram cirurgia, tem paciente que já tem prótese de quadril bilateral, para paciente com hiperparatiroidismo ou obesidade grave. Porque apesar de indicar tratamento, ainda é controverso e o acompanhamento do rádio 33 não é o ideal. Então, eu só vou avaliar esses sítios que são validados por estudo. Apesar da densitometria mostrar outros sítios, eu não vou avaliar os outros locais. Um outro recurso que a gente usa muito na endocrinologia é o VFA, que é um exame, é uma imagem da coluna obtida pela densitometria. Então, o próprio aparelho da densitometria me dá esse resultado. E por que que é tão importante eu avaliar a vértebra? Porque 75% das fraturas vertebrais são assintomáticas. E se essa paciente tiver osteopenia com fratura vertebral, eu já tenho que tratar como se fosse osteoporose. E as mulheres com câncer de mama têm um risco maior de fratura de vertebral. Então, o VFA é um recurso simples, é só eu pedir no exame da densitometria mesmo, a radiação é menor do que a do raio-x, então é um recurso que a gente usa muito na endocrinologia. Um outro recurso é o TBS, que ele avalia a microarquitetura óssea, porque a densitometria me dá uma ideia de massa óssea, de quantidade. O TBS vai me dar uma ideia de qualidade. Ele só pode ser usado para diagnóstico ele só é validado, na verdade, para o diagnóstico de osteoporose, mas ele vai agregar um valor preditivo. E eu gosto muito desse exemplo, que está na figura, que são dois pacientes com a densidade mineral óssea muito parecidas, mas um TBS muito diferente. Então, o TBS também é realizado no exame da densitometria. Então, eu peço a densitometria com TBS. Tem vários serviços que já fazem. E ele vai analisar os pixels de cinza da imagem. E aí ele vai me dar um valor que me mostra se essa microarquitetura do osso está normal, se ela está deteriorada ou se ela está parcialmente deteriorada. E é, eu posso utilizar também para acompanhamento durante o tratamento, se melhorou ou não. Então, vai me dar uma ideia mais de qualidade e a densitometria de quantidade. E aí, o FRAX foi aquele score que eu falei. É um score que a gente utiliza muito. Vai identificar pacientes com alto risco de fratura que se beneficiariam do tratamento. O problema do FRAX é que ele subestima o efeito da terapia endócrina. Então, a gente considera um FRAX de alto risco de fratura se for o resultado vier maior que 20% de fratura osteoporótica maior ou acima de 3% de fratura de quadril. E eu coloquei aqui o exemplo do Frax, esse é a página inicial do Frax. Então, vai perguntar peso da paciente, altura, se já teve fratura prévia, se os pais tiveram fratura, se tem tabagismo, se usa corticoide, se tem artrite reumatoide. Aí, uma forma daquela paciente faz terapia endócrina não ter um risco muito subestimado é eu colocar como se ela tivesse uma osteoporose secundária, porque eu consigo meio que mimetizar um pouco o risco real dela. Mas o Frax, então, a gente usa muito na endocrinologia, naqueles pacientes que têm osteopenia, porque a osteopenia com Frax elevado indica tratamento. Só que na mulher com câncer de mama ainda tem que ter muita cautela com o uso, porque vai subestimar se ela estiver fazendo terapia endócrina. Aí, além disso, é muito importante eu fazer uma avaliação laboratorial básica para essa paciente. Por exemplo, a calciúria de 24 horas é um exame que é importante ser solicitado, porque muitas pessoas têm ingestão boa de cálcio, só que perdem muito cálcio na urina. Então, vem com a calciúria elevada e a gente tem que reter esse cálcio no corpo. Então, tem remédios que a gente utiliza para isso. Então, avaliar o PTH, porque o hiperparatiroidismo é muito mais frequente em mulher, é mais frequente em mulher na idade pós-menopausa. Então, eu preciso avaliar se ela tem hiperparatiroidismo, que é um fator de risco para perda de massa óssea. Avaliar, por exemplo, se for uma mulher jovem, se ela tem alguma evidência de doença celíaca, então aquela mulher com ferritina baixa, mesmo que ela não tenha sintomas gastrointestinais, é uma causa de perda óssea. Então, avaliar outras comorbidades que vão contribuir também para essa mulher perder osso. E outros exames vai depender da suspeita clínica. Então, se ela tem artrite reumatoide, eu posso pedir outro exame, doença de Cushing. Então, aí depende muito da clínica de cada paciente.
Um exame que eu queria chamar a atenção é o CTX, que é um marcador de reabsorção óssea que a gente utiliza muito também para guiar o tratamento em relação à monitorização. Então, o CTX, ele é um marcador de reabsorção do osso. Se essa paciente está usando um antirreabsortivo de forma correta, então de forma regular, e está respondendo bem ao remédio, o CTX tem que estar suprimido. Então, para aquela paciente, por exemplo, que eu estou tratando e está perdendo massa óssea, eu não sei por quê, eu posso dosar o CTX. Se ele não tiver suprimido, é porque ela não está respondendo ao tratamento, a terapia que eu propus para ela. Então, eu vou mudar, vou utilizar uma outra medicação. E aí, em relação ao tratamento e à prevenção desse tratamento. Eu sempre falo para os meus pacientes que existem alguns pilares para a saúde óssea. E um dos principais pilares é o cálcio. Então, é muito importante que toda mulher que vai iniciar a terapia endócrina seja orientada quanto à ingestão adequada de cálcio, que deve ser em torno de 1.000 a 1.200 miligramas por dia. A nossa dieta, de forma geral, tem, tipo arroz, feijão, a dieta do dia a dia, tem em torno de 200 a 300 miligramas de cálcio. O ideal seria somar isso a 3 porções de leite derivados por dia, porque aí eu obtenho em torno de 1.200 miligramas. Eu sempre vou tentar obter o cálcio pela alimentação, então sempre otimizar a dieta da paciente. Se eu não conseguir obter pela alimentação, que eu vou suplementar. E aí, sempre lembrar de fracionar. Não adianta ser aquela paciente que chega no café da manhã, come queijo, leite e iogurte, porque uma boa parte desse cálcio não vai ser absorvido. Então, eu preciso que ela fracione o cálcio ao longo do dia, em torno de 500 a 600 miligramas por dose. E aí, um exemplo interessante é que o leite tem em torno de 244 miligramas de cálcio. Tem outros alimentos que têm cálcio. Então, o vegetal verde escuro tem cálcio, brócolis, couve, agrião, espinafre. Só que a quantidade que eu preciso comer disso para equivaler a um copo de leite é muito maior. Então, o que a gente orienta para aquelas pacientes que não consomem leite derivados são as sardinhas, então peixe enlatado com espinha, os nuts, então, por exemplo, a amêndoa que tem mais cálcio, alguns produtos com tofu, então tem que ser aquele tofu que foi enriquecido com cálcio, gergelim, mas a forma mais efetiva, se eu quiser obter pela alimentação, são as bebidas vegetais suplementadas com cálcio, porque a maioria está vindo com suplementação. Então, aquelas bebidas de aveia, de amêndoa, castanha, elas vêm com suplementação de cálcio. Então, para aquela paciente que não consome nada de leite derivado, a forma mais eficiente seria realmente utilizar as bebidas vegetais. Nos Estados Unidos, o suco de laranja vem com cálcio. Na Inglaterra, a farinha de trigo vem enriquecida com cálcio. Então, é mais fácil. Mas aqui no Brasil, por enquanto, é assim. E se eu não conseguir, se eu ver que essa paciente não está com a ingestão adequada, aí sim eu tenho que utilizar os comprimidos. E lembrar que o cálcio é o principal mineral do osso. Então, eu preciso otimizar ele. E aí, em relação aos sais de cálcio, a gente tem duas formas principais de suplementação. O carbonato de cálcio, que tem 40% de cálcio elementar, então tem mais cálcio elementar, só que ele também causa mais intolerância gastrointestinal e constipação. Depende da acidez gástrica, então eu tenho que utilizar nas refeições. E tem o citrato de cálcio, que está sendo muito utilizado atualmente. Ele tem 21% de cálcio elementar, dá menos efeito gastrointestinal, renal, como a litíase, não depende da acidez gástrica para absorção, e aí eu posso utilizar em qualquer horário. O citrato eu vou utilizar especialmente naqueles pacientes que fizeram cirurgia gastrointestinal, então, por exemplo, pós-bariátrica, naquele paciente que tem a cloridria ou usuário crônico de inibidor de bomba de próton, porque a absorção do carbonato é menor. Então, nesses pacientes, eu sempre vou optar pelo uso do citrato. E aí, em relação, o segundo ponto, eu sempre falo, primeiro otimizo o cálcio, o segundo ponto, olhar a vitamina D. Então, a vitamina D, a suplementação do cálcio da vitamina D reduz o risco de fratura por osteoporose, até porque os estudos que, com medicação, todos os pacientes estavam suplementados, otimizados, né, com cálcio e vitamina D. Então, é importante eu seguir esses dois pilares. Para o osso, para a saúde óssea, é importante eu manter a vitamina D entre 30 e 60. E aí, a dose que eu vou utilizar vai depender muito do valor que o paciente está naquele momento de vitamina D. Então,
Existem alguns suplementos. Eu posso utilizar o colecalciferol, que é a vitamina D3, o ergocalciferol, que é a D2. Lembrando que o colecalciferol é mais eficiente do que o ergocalciferol, então eu sempre vou optar por ele, pelo colecalciferol. Mas em pacientes veganas que não querem utilizar, aí sim eu vou usar o ergocalciferol. Tem uma outra forma de suplementação da vitamina D que é mais atual, que eu trouxe porque tem muitos médicos que ainda não conhecem, que é o calcifediol. E eu queria sempre lembrar que a vitamina D intramuscular não é segura, não existe formulação segura ainda. Existem pouquíssimos estudos. A maioria dos estudos com pacientes pós-bariátrica e ainda assim com N pequeno. E lembrar então que a vitamina D é um hormônio. Ela não é, apesar do nome vitamina, é um hormônio, tem um risco muito grande de intoxicação com a dose elevada. A intoxicação por vitamina D começa a acontecer mais com níveis superiores a 100, e a partir mesmo de 150, o risco aumenta muito. A vitamina D, ela é lipofílica, então ela vai se depositar no tecido adiposo. A intoxicação é prolongada, dá uma insuficiência renal aguda e uma hipercalcemia mantida. Então, é muito importante que a gente utilize uma dose segura para o paciente. Como que a gente faz essa reposição? Então, a primeira coisa é avaliar o nível de vitamina D desse paciente. Se a vitamina D dele estiver menor do que 20, é válido fazer uma dose de ataque. Então, geralmente, a gente faz aquela dose de 50 mil por semana ou 5 mil por dia, por 8 a 12 semanas. Depois que eu faço essa dose de ataque, eu faço uma dose de manutenção, que aí varia de 7 a 21 mil, mais ou menos, por semana. Mas o mais importante é eu manter essa vitamina D entre 30 e 60, independentemente da dose que ela precise para chegar a esse valor. O meu objetivo é esse. Então, 60 para o nível de segurança e 30 que seria o mínimo recomendado para a saúde óssea. E aí eu trouxe um pouco do calcifediol. Então, o colecalciferol, o ergocalciferol, eles vão para o fígado para sofrer a 25-hidroxilação. E aí eles se transformam na 25-hidroxivitamina D, que é o calcifediol, que é uma forma pré-ativa da vitamina D, antes dela ir para o rim para virar o calcitriol. Então já é uma forma 25-hidroxilada. Eu vou sempre optar pelo calcifediol de preferência, né? Naqueles pacientes que têm uma má absorção intestinal, porque a absorção intestinal é mais eficaz do calcifediol. Para aqueles pacientes que têm a função hepática prejudicada, também o ideal seria repor através do calcifediol. Ele é mais hidrofílico, então tem um menor aprisionamento no tecido adiposo, então menor risco de intoxicação prolongada. É mais potente, então eu consigo repor de forma mais rápida e também avaliar de forma mais rápida. Então, em 15 dias eu já poderia pedir o exame para avaliar se o paciente atingiu o nível adequado. Só que tem um porém. Por ser mais novo, tem menos estudos de segurança e benefício, mas já está sendo comercializado, a gente já está utilizando na endocrinologia. Um terceiro pilar, que eu sempre falo para os meus pacientes, é massa muscular. Então, é muito importante que essa paciente preserve massa muscular. E a gente sabe que com a quimioterapia, a tendência é perder massa muscular, com a terapia endócrina, a tendência é perder massa muscular. Eu falo que as pacientes com câncer de mama têm tudo mais intenso. Então, na menopausa fisiológica, a mulher já muda muito a composição corporal dela. Então, tem uma grande perda de massa muscular com acúmulo de gordura abdominal. Só que na mulher que faz terapia endócrina, essa perda ainda é mais intensa de massa muscular e o acúmulo de gordura abdominal também. Então, é uma mulher que tem que se preocupar com a alimentação e com o exercício físico para não ganhar tanto peso. Então, a gente vê na menopausa fisiológica uma média de ganho de peso de 5 quilos, mas variando de 5 a 20 quilos. Então, é importante que essa mulher realmente se cuide. Para o osso, é importante que eu dê um estímulo mecânico intenso. Então, para a formação de osso, eu tenho que dar um estímulo mecânico. Esse estímulo mecânico é transformado no estímulo bioquímico para esse osso ser formado. E então, o ideal seria essa mulher fazer um exercício de força de 2 a 3 vezes por semana. E, além disso, eu vou somar aeróbico por outras razões, para o benefício cardiovascular, o benefício de peso. E fazer também exercício de equilíbrio. Porque mesmo então que eu trate, o risco de fratura dela vai ser aumentado. A partir do momento que ela foi diagnosticada com osteopenia e com osteoporose, esse risco de fratura é aumentado. Então é importante que ela não caia. E reforçar isso, porque muitas pacientes fazem exercício, mas é um exercício muito leve. Então eu não estou falando na época da quimioterapia, óbvio que não. Então, na época da quimioterapia, ela vai fazer o que ela conseguir.
mas depois, então, que é uma fase que já passou aquele período de luta e fuga, depois ela precisa intensificar o exercício para ela ter um ganho de massa muscular, uma manutenção da massa muscular, que a gente tende a perder depois dos 50 anos, em torno de 1 a 2% por ano, e para também que ela consiga ganhar osso. Então, exercício físico é fundamental, é remédio, e o ajuste da ingestão proteica também. Então, é importante distribuir a proteína pelas refeições, assim como o cálcio. Então, eu vou sempre fracionar a proteína, não adianta ela comer tudo numa refeição só. E caso eu não consiga obter a proteína pela alimentação, eu vou optar pelo uso dos suplementos. Então, outros parâmetros que eu falo que são muito importantes é evitar tabagismo e etilismo. Então, hoje em dia, a gente sabe que a política de etilismo é realmente álcool zero. Antigamente tinha aquela ideia de uma porção de vinho por dia ser saudável, hoje em dia a gente sabe que não. Nenhuma quantidade de álcool deve ser incentivada. Mas para aquela paciente que eu não consigo a política do álcool zero, para o osso, manter no máximo uma porção por dia, seriam 7 porções por semana. Prevenir queda, então 95% das fraturas de quadril são por queda. Fisioterapia, se necessário. Evitar o excesso de cafeína, então manter, se possível, 2 a 3 porções por dia, porque a cafeína reduz a absorção intestinal de cálcio, aumenta a excreção urinária de cálcio, então o excesso seria ruim. E aí, uma coisa que é muito controversa, que eu sempre recebo perguntas no consultório de pacientes: ah, doutora, o cálcio eu só vou usar se tiver vitamina K, ou só se tiver magnésio. Então, ainda é muito controversa essa reposição. Alguns trabalhos mostram que realmente tem benefício, mas tem trabalhos também que mostram que não teve benefício. Mas qual seria. De onde surgiu isso? Por que repor vitamina K2? Porque a osteocalcina, que é uma proteína responsável pela última fase da mineralização óssea, é ativada pela vitamina K. E aí alguns trabalhos mostram que sim, a reposição da vitamina K teria benefício para o ganho de massa óssea e do magnésio também. Mas o magnésio eu obtenho de forma fácil pela alimentação. E aí a reposição não seria tão importante. E aí, em relação ao tratamento medicamentoso, eu mostrei que a terapia endócrina, então o uso do inibidor de aromatase, leva a uma perda de massa óssea acentuada, uma perda de massa óssea rápida. Então, eu vou ter uma tolerância menor para tratar. Então, um T-score menor que -2 já indica tratamento. Ou se a paciente tiver mais do que 2 desses fatores de risco. E se vocês perceberem, são os fatores de risco do Frax. Então, a idade, maior que 65 anos, se ela tiver um T-score menor do que -1,5, tabagismo, um IMC baixo, história familiar de fratura de quadril, história pessoal de fratura por fragilidade, que são aquelas fraturas por osteoporose após os 50 anos, ou se ela usar o corticoide por mais de 6 meses. Então, por isso que eu falei, citei o Frax anteriormente. Então, se tiver o T-score menor do que -2 ou 2 fatores de risco, já está indicado o tratamento. Para aquela paciente que tem o T-score inicial maior do que -2 e não tem outros fatores de risco, eu vou monitorizar a massa óssea, eu vou fazer a densitometria cada 1 a 2 anos, e se ela tiver uma perda, uma redução da densidade mineral óssea anual maior do que 5 a 10%, eu também inicio o tratamento, porque aí essa perda está sendo muito acelerada. E aí existem remédios para osteoporose, né, que estimulam formação, um remédio de dupla ação e os remédios que inibem a reabsorção. Para as mulheres que tiveram câncer de mama ou que têm câncer de mama, eu não vou usar agentes anabólicos. Então, eu vou optar pelos medicamentos que inibem a reabsorção. E os dois principais, os mais potentes, é o denosumab e o ácido zoledrônico. Então, a dose é um pouco diferente do que a gente usa para osteoporose de forma geral, que seria para osteoporose geral, seria 5 miligramas por ano do ácido zoledrônico, por exemplo. O denosumab é a mesma dose. Mas para pacientes com câncer de mama, eu vou usar 4 miligramas a cada 6 meses. E eu coloquei algumas considerações. Então, após a infusão do ácido zoledrônico, principalmente depois da primeira infusão, do primeiro uso, a paciente pode ter uma relação flu-like, parecendo uma gripe muito forte, e aí eu posso, nesses casos, utilizar analgésicos comuns mesmo, tipo de pirona, paracetamol, em alguns pacientes que a gente não quer que isso aconteça, às vezes fazer um profilático, usar logo depois da infusão. As pacientes têm que estar com a suplementação adequada de cálcio e de vitamina D para utilizar o denosumab. Então, esse ano,
já pegou algumas pacientes internadas com hipocalcemia, não foi com câncer de mama, mas com hipocalcemia depois do denosumab, porque estava com hipovitaminose D. Então, ela sempre tem que estar com vitamina D boa e uma ingestão de cálcio adequada pelo risco da hipocalcemia. E uma coisa que é muito frequente no consultório de endocrinologia e que a gente tem que tomar cuidado é essa interrupção abrupta do denosumab. Então, muitos pacientes às vezes interrompem realmente, acham que podem usar temporariamente, interrompem por conta própria. Só que, em alguns casos, quando você faz essa interrupção abrupta do denosumab, a paciente tem uma perda de massa óssea muito intensa a rebote, e aí aumenta muito o risco de fratura vertebral e de hipercalcemia. E aí, isso é tão importante que já tem um guideline orientando como que a gente suspenderia, faria interrupção do denosumab de forma segura. Eu botei em azul mais escuro o item 3, que é onde entrariam os pacientes com câncer de mama. Então, aquelas pacientes que utilizaram denosumab por um longo período, ou seja, mais do que 2,5 anos, ou pacientes que têm alto risco de fratura. Ou eu vou continuar esse tratamento por 10 anos e depois eu vou reavaliar caso a caso, porque o uso prolongado do denosumab tem benefício em relação à massa óssea, ou eu vou mudar para o ácido olendrônico. E aí, para mudar para o ácido olendrônico, até o momento, os trabalhos mostraram que a melhor forma é eu aplicar a primeira dose 6 meses depois da última dose do denosumab. E aí eu posso fazer de dois jeitos. Ou eu aplico uma dose com 6 meses e uma dose com 12 meses. Ou eu aplico uma dose com 6 meses, monitorizo os marcadores de remodelação, que é o CTX, que eu citei lá no início. E aí, quando o marcador de remodelação começar a aumentar, aí eu aplico a segunda dose, que seria mais ou menos com 3 a 6 meses da última dose do denosumab. Desculpa, da última dose do ácido hialurônico que eu apliquei. Então, essa é uma forma mais segura. Mesmo eu fazendo isso, a paciente ainda tem perda de massa óssea, porque o denosumab é muito potente, mas seria uma forma mais segura para evitar a fratura vertebral, e principalmente fraturas múltiplas. E aí, falando rapidamente sobre a terapia adjuvante, ela tem benefício, então, nas mulheres pós-menopausa com câncer de mama. Aqui no Brasil, o que que eu vejo mais utilizando, não é uma realidade muito para endocrinologia, mas para oncologista, mas é o ácido olendrônico. E para o manejo da metástase óssea também tem benefício, então melhora a dor, melhora outros desfechos ósseos. Então, o denosumab é uma dose mais elevada, 120 miligramas a cada 3 a 4 semanas, ou ácido olendrônico também numa dose mais elevada. E aí eu só queria chamar a atenção, porque com essas doses mais elevadas, eu aumento o risco de fratura atípica do fêmur, porque a fratura de osteoporose é uma fratura de quadril, a fratura de colo de fêmur. A fratura típica é aquela fratura subtrocantérica ou na diáfise do fêmur. E eu também aumento o risco de osteonecrose de mandíbula. E aí, para a osteonecrose de mandíbula, é importante orientar as pacientes às medidas preventivas. Então, higiene oral adequada, utilizar antibiótico antes e depois de procedimentos, o fechamento da ferida depois da extração dentária, não deixar fechar por segunda intenção, técnicas cirúrgicas menos traumáticas e evitar o tabagismo. E é isso. Obrigada. Eu vou interromper a aula para a gente poder discutir. Obrigada, Fernanda. A aula foi ótima. Eu já tenho várias perguntas aqui para te fazer. Acho que foi super esclarecedora. E é realmente aqui uma questão do nosso dia a dia mesmo. Então, muito obrigada. Foi maravilhoso. Eu vou chamar para a nossa próxima aula, então, a doutora Andressa Teixeira. A Andressa é ginecologista oncológica, ela tem doutorado pela Unifesp, pela Universidade de Cincinnati, e ela é uma das referências nossas aqui em São Paulo, né, que no Hospital 9 de Julho, quando a gente fala em relação à qualidade de vida e sexualidade e manejo das pacientes com câncer de mama do ponto de vista ginecológico. Então, Andressa, muito obrigada pelo convite, e aí pode seguir aqui na sua aula. Obrigada, Bru. Vocês estão me Muito ouvindo obrigada direitinho? desculpa. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu falei errado. Imagina. Imagina, obrigada, é uma honra estar aqui. Vocês estão me ouvindo certinho, né? Sim. Tá Sim. bom, vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu fechar só aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Deixa eu só agora colocar para. Só não tá no modo apresentação. Eu vou achar que tá mais para baixo, peraí. Ah,
Agora tá. A barrinha do... Tava bem em cima. Pronto. Vocês estão vendo certinho? Pronto, Então tá tudo bom. certo, pode, a tela é sua. Beleza. Então tá, gente. Eu queria agradecer o convite. É um tema que eu amo falar mesmo. Eu acho que é super importante. Deixa eu só... Peraí que eu tô com um problema para passar. Pera só um minutinho. Agora tá. Pronto. Então, assim, cada vez mais a gente fala em sobrevida das pacientes, né? As drogas novas, os pacientes estão vivendo mais, mas é importante a gente falar de qualidade de vida, né? Então, a gente está com um projeto bem legal que a gente até intitulou Sobre a Vida, que é para a gente falar mais sobre qualidade de vida da paciente, para ela ter uma vida com sentido e significado após o câncer, né? Isso é importante. Então, antes de começar mesmo no tema, né, da sexualidade, desse impacto, eu gosto muito de falar da importância dos hormônios femininos na nossa vida. Isso vai variar de acordo com a nossa época de vida, com a nossa idade mesmo. Então, tem um estudo super legal, que é um estudo americano, com 30 mil enfermeiras, não são pacientes oncológicas, elas tiveram os ovários retirados no momento da esterectomia por motivo benigno. E aí elas foram seguidas ao longo dos 30 anos, de vida delas para ver o que aconteceu. Então, as pacientes que tiraram os ovários, elas tiveram maior risco de morte por todas as causas. Principalmente, isso foi, acho que, foi significante no grupo da ovarectomia com menos de 50 anos sem terapia de reposição hormonal. Elas tiveram 41% mais risco de chance de morrer por todas as causas e 135% mais risco de chance de morrer por causa de doença cardiovascular. Isso se confirmou em diferentes coortes que avaliaram o mesmo desfecho, com exceção só do WHI, que foi aquele estudo da terapia de reposição hormonal, que eles tinham uma coorte com pacientes acima de 60 anos. Então, esse impacto realmente não foi importante. E a gente sabe que existe um impacto muito grande também em qualidade de vida, né? Então, esse estudo mostrou que pacientes que retiraram os ovários antes de 48 anos e não fizeram terapia de reposição hormonal tiveram mais risco de déficit cognitivo e risco de demência. E o impacto da saúde óssea, né? Também é super importante, como a gente teve agora na aula, é a paciente que tem os ovários retirados antes de 65 anos, o estudo mostrou, tem maior malefício em relação àquelas que preservam os ovários. Então, existe uma produção residual de estrogênio e testosterona que parece proteger essas mulheres um pouco mais de tempo. E a gente tem a síndrome geniturinária da pós-menopausa, né? Então, o hipoestrogenismo leva a uma atrofia genital, perda de colágeno e elasticidade. A gente tem associado também a sintomas urinários, pacientes têm mais disúria, incontinência urinária piora, e tudo de repetição. Isso vai ter impacto também no pH da vagina, na flora vaginal e, consequentemente, na sexualidade, né? A principal queixa que a gente ouve é a dor na relação sexual. E aí a gente tem isso mais importante ainda quando essa paciente é jovem. Esse é um estudo interessante com pacientes que fizeram forectomia profilática por síndrome genética, né, BRCA1 ou 2. Então, quanto mais jovem, maior impacto, né, na sexualidade e nessa questão da atrofia genital, diminuição abrupta de estrogênio e testosterona, e a gente tem todas as consequências, né, em relação ao câncer ou medo do câncer, né? E a gente não fala muito disso em consulta, é difícil a abordagem desse tópico, a gente tem que ser bem ativa nessa fala, porque os pacientes têm medo, têm vergonha, acham que isso não é importante frente a tudo que elas estão passando, entendeu? E aí a gente tem diversas causas de perda de função ovariana após o câncer de mama. Eu queria só passar rapidinho. Então, o câncer de mama é super comum, como a gente já sabe. Esse é até um grupo, um estudo de vocês, né? Que a gente foi um levantamento brasileiro, né? Com câncer de mama. E 17% tinham menos de 40 anos. Então, a gente tem uma porcentagem de paciente jovem com câncer de mama que isso vai ser muito impactante. E aí, essas pacientes vão ter perda de função ovariana desde a quimioterapia, que a gente pensa numa perda temporária aí, a ovarectomia profilática, como eu relatei, as pacientes que têm síndrome genética, né, de mama-ovário, vão precisar tirar esses ovários muito jovens, isso inclui as pacientes também que não tiveram câncer, e a hormonioterapia para evitar o risco de recidiva, né? Então, em relação à preservação, a tentar proteger, a gente tem alguns estudos controversos em relação aos análogos de NRH na literatura. Esse novo estudo, esse randomizado, parece mostrar uma proteção, mas isso é controverso. E a cirurgia redutora de risco, a gente tem que lembrar como uma causa importante para prevenção, principalmente de câncer de ovário, né? Então, o BRCA1 vai ser de 35 a 40 e BRCA2 de 40 a 45, numa fase muito jovem. Em relação à hormonoterapia, né, que vocês bem sabem, então, para evitar o risco de recidiva, a gente tem uma grande porcentagem dos cânceres de mama são hormonodependentes, então vão existir estratégias que vocês vão utilizar, tanto em relação ao inibidor de aromatase e o associado com os Zoladex, que é o análogo de NRH, né, ou o tamoxifeno. E aí a gente tem diferentes efeitos de cada uma dessas drogas nos tecidos, né? Então,
o tamoxifeno, que é modulador seletivo, ele, em alguns órgãos, em alguns tecidos, ele vai ser análogo, em outros antagonista, e aí a gente tem, principalmente em relação aos calores, essas pacientes sofrem com os calores, quem usa tamoxifeno, talvez menos intenso, mas a gente tem também uma atrofia genital importante. E o anastrozol, que, né, depleta totalmente o paciente em relação ao estrogênio, ela vai ter todas as consequências do hipoestrogenismo, então, sintomas vasomotores, que é uma coisa que a gente consegue de alguma forma atuar, e em relação à atrofia genital também é uma coisa que a gente pode ter estratégia para melhorar para ela. E aí, em relação aos sintomas climatéricos, eu vou falar primeiro dos sintomas vasomotores, né? O que a gente tem de estratégia? Então, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa trouxe para a gente algumas, nesse position statement, algumas estratégias que podem ser utilizadas, que a gente orienta já as pacientes até com outros benefícios, como atividade física, alimentação equilibrada, né, maior consumo de frutas e vegetais melhora, até a terapia cognitivo-comportamental, então a gente sempre integrar, né, uma equipe multidisciplinar com a psicóloga, perda de peso, os pacientes obesas parecem ter mais sintomas de fogacho, algumas técnicas de relaxamento, mindfulness, mas o que funciona assim, em termos medicamentosos de fato? Então, de terapia medicamentosa, a gente tem os antidepressivos, né? E a gente, principalmente a venlafaxina, tem estudo, eu vou mostrar. A gente tem sempre que lembrar de evitar a paroxetina ou fluoxetina nas pacientes que usam tamoxifeno por interferir com essa enzima, que vai transformar o tamoxifeno na sua forma ativa. A oxibutinina está tendo também, mais recentemente, um perfil interessante de melhora de fogachos, e algumas outras terapias que têm uma literatura um pouco mais controversa. Em relação à venlafaxina, a gente tem esse estudo randomizado, ele é um pouco mais antigo, de 190 mulheres que testaram, né, essas pacientes estavam sob hormonioterapia e elas testaram diferentes doses, né, da medicação, 37,5, 75 e 150 e o placebo. Então, o endpoint foi a melhora da frequência e intensidade dos fogachos, todas as doses de venlafaxina mostraram uma melhora, isso aqui é um score de fogachos, né, então quanto mais alto, pior os fogachos. Então, todas mostraram melhora em relação ao placebo. O que eles recomendam é, como todos tiveram uma melhora importante, começar sempre com uma dose mais baixa, de 37,5, e no máximo chegar a 7,5, porque de 150 miligramas às vezes dá bastante efeito colateral para os pacientes. E esse estudo um pouco mais novo, de 2019, teve o mesmo desenho, né? Então, estudo randomizado também, de 150 mulheres, pré e pós-menopausa, mas 70% estavam em vigência de hormonioterapia, e eles testaram 2 doses da oxibutinina. Então, a oxibutinina é uma droga que a gente usa para incontinência urinária, e o grande efeito colateral dela é boca seca, né? Então, a gente só tem que prestar atenção nessa questão do evento adverso, mas realmente seria o mais importante. E as 2 doses da oxibutinina também tiveram um efeito bem positivo e significante em relação ao placebo de melhora dos fogachos, né? Então, são 2 drogas interessantes. Em relação à sexualidade, então, assim, sexualidade é sempre um tema difícil de abordar para o paciente, isso eu digo como ginecologista até no consultório, em relação às pacientes não oncológicas, porque é multifatorial, né? A gente tem várias coisas que influenciam a sexualidade de uma mulher. Então, a gente tem a questão do relacionamento, da autoimagem, os fatores psicológicos, a história sexual dessa mulher, a disposição dela, saúde física, né, sobrecarga que ela tá, né, tá de alguma forma exposta no dia a dia dela, e todas as alterações anatômicas e hormonais que ela vai sofrer pelo tratamento oncológico quando a gente fala de uma paciente sobrevivente de câncer de mama, né? Então, ela pode ter uma ovarectomia, ela de repente perdeu a função ovariana dela na químio e está sob hormonioterapia agora, ou fez radioquímio, né, em relação a mais câncer ginecológico e todo o enfrentamento da doença. Então, o primeiro ponto é, além da gente investigar essa história passada, é a gente abordar isso em consulta, né, sempre ativamente, porque a paciente às vezes não traz isso. E essa aqui é uma cartilha educacional da ASCO super interessante, do Lambertini, com oncologista, que fala muito de fertilidade, pacientes com câncer de mama jovens, e fala bastante em qualidade de vida. A gente tem esse dado, né, que as pacientes com câncer de mama, tanto até inclusive na pós-menopausa, vão sofrer muito mais com sintomas geniturinários, né, com aquela síndrome geniturinária da pós-menopausa que eu tinha citado, do que as pacientes que estão apenas na menopausa sem câncer, né? Então, os sintomas são muito mais impactantes. E isso interfere diretamente na aderência da paciente ao tratamento, né? Se ela está muito desconfortável, muitas vezes ela pode desistir. O que uma coisa que a gente vê também bastante no consultório é quanto mais tempo passa dessa atrofia, mais irreversível fica. E a gente vê mesmo casos de estenose. Então, pacientes que procuram mais velhas, na pós-menopausa, com efeitos mais deletérios, elas vão ter até uma estenose vaginal que é difícil de reverter. Então, lembrar disso. E aí ele traça algumas estratégias, né,
para a gente, então, que a gente deve seguir, eu vou comentar um pouquinho de cada uma delas. Então, essa questão das estratégias não hormonais, eu acho que é uma coisa mais tranquila da gente prescrever, eu vou falar um pouquinho para vocês. O lubrificante é uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, principalmente a base de água, tem que usar em toda a relação, né? Paciente em menopausa, até nas não oncológicas. Lembrar sempre da equipe multidisciplinar, como eu tinha dito, então a fisioterapeuta pélvica é essencial também nessa história, né? Porque ela vai ajudar essa paciente no caso de estenose ou dificuldade, a fazer exercícios, a gente tem a questão dos dilatadores, e as pacientes são muito resistentes a isso. A gente pega muito nas pacientes de radioterapia, por câncer de colo, por exemplo, são extremamente resistentes ao uso de dilatadores, vibradores, e às vezes é a estratégia que vai melhorar bastante, entendeu? E aí eu vou falar então para vocês também, que é o primeiro ponto polêmico que eu falo, que é dos uso dos hormônios locais, né, dos estrogênios locais, que em alguns casos é possível. Então, como estratégia, eu acho que de primeira linha, assim, de frente, a gente pode começar pelos hidratantes vaginais. Então, tem os ácidos de ácido poliacrílico e de ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico vai também melhorar um pouco mais ali a elasticidade da vagina. Ele traz, nesse manual da ASCO, o óleo de coco, e eu achei super interessante como estratégia, principalmente numa fase mais ativa de uma mucosite ou de fissuras, que ele realmente ajuda mais a cicatrizar, mas ele não vai ter grandes efeitos no trofismo dessa mucosa. Em relação à efetividade de estratégia, com certeza os hormônios, os estrogênios vaginais estão bem na frente, né? Eles vão reverter bastante, vão melhorar bastante. E aí ele cita, assim, os estrogênios de ultra baixa dose, que é de 4 a 10 microgramas, e eles não têm o promestrieno, né? Pelo menos não tem, muito pouco tem na Europa, não tem nos Estados Unidos. Então, eu trago o promestrieno primeiro como uma estratégia interessante. Então, o promestrieno, ele é um estrogênio vaginal que ele tem na sua mecanismo farmacodinâmico, ele não tem absorção pela mucosa, ele não ultrapassa a membrana basal. Então, menos de 1% dele vai ter absorção sistêmica. Isso é da droga. Então, essa revisão sistemática, a gente tem muito pouco estudo em termos de recidiva de doença, tá? Para todos. Mas essa revisão sistemática tentou, assim, revisar os 40 anos de uso do promestrieno e tem 2 estudos randomizados e como endpoint eles viram níveis de estrogênio e de FSH. Então, com o promestrieno não pareceu ter mudança em relação a esses níveis séricos. Então, o que eles sugerem nesse estudo, inclusive, é iniciar sempre com uma metade da dose ou em menos frequência e depois a gente escalonar, porque a mucosa trófica absorve muito mais, mas parece ser seguro. E o que a gente tem de estudo, né, mais na literatura, é em relação aos outros estrogênios e tem um pouquinho de testosterona. Então, essa foi uma revisão sistemática que avaliou a terapia baseada em estradiol, não é muito especificada a dose nesse estudo, no estriol, que ele é menos potente, e testosterona. O endpoint, normalmente, é sempre os níveis séricos. Não tem dados de recidiva. Então, os 3 estudos randomizados no meio dessa história, teve elevação de estradiol apenas nas 2 primeiras semanas do uso do estradiol vaginal, e do estriol, ele foi o único que persistiu por até 3 meses. Então, ele persiste na corrente sanguínea, então toma muito cuidado com ele, principalmente nas usuárias de inibidores de aromatase, que foi o foco desse estudo. A testosterona parece ser mais segura porque ela não vai ter conversão de forma alguma a estrogênio. Então, é isso que talvez eles sugiram. E a gente não tem dados de recidiva, mas talvez seja um pouco mais seguro. Então, em relação ao estradiol, houve elevação depois abaixo do nível do baseline. Esse foi uma coorte, não tem estudo randomizado, mas essa foi uma coorte dinamarquesa que avaliou o uso de estrogênio vaginal nessas pacientes que usavam tamoxifeno, inibidores de aromatase, e avaliaram o risco de recidiva. Não houve aumento de risco de recidiva significante, mas houve um aumento em relação ao grupo das usuárias de inibidores de aromatase. Então, ficar de olho nessa questão mesmo de evitar, de repente, esse estradiol nessas usuárias. Esse é um estudo mais recente, ele tem o mesmo desenho, é uma coorte também. O que eles viram? Nas pacientes sobreviventes de câncer de mama, usuárias de hormonioterapia, menos de 5% estavam usando algum tipo de estrogênio vaginal. Então, eles separaram essas pacientes, né? E aí eles tentaram comparar com aquelas pacientes não usuárias, né? Num esquema mesmo de tentar fazer o matching desses 2 grupos, né? Não é estudo randomizado, mas eles tentaram fazer isso. E viram que não houve diferença em relação à recidiva, intervalo livre de doença. Quando eles separaram o grupo que usavam o inibidor de aromatase
versus aqueles que não usavam, ou seja, o grupo apenas que estava usando algum tipo de hormonioterapia e o estrogênio, eles viram que o intervalo livre de doença foi menor em relação às pacientes usuárias de inibidores de aromatase. Então, foi uma sugestão de que talvez estrogênio vaginal com essas pacientes não seja uma coisa legal de acontecer. E aí, na verdade, esse estudo aqui, eu vou até pular, porque é questão de câncer de endométrio, que é o impacto do estrogênio vaginal no câncer de endométrio, a gente não tem quase estudo e o impacto é muito baixo, mas eu acho que para câncer de mama a gente não interessa muito. Esse outro estudo aqui é em relação ao uso de testosterona. Então, assim, nos Estados Unidos a gente tem a prasterona, que é a UDEA, a gente não tem no Brasil. E os estudos são muito semelhantes em relação ao perfil dos dois hormônios, né? Nos Estados Unidos eles até usam, é comercializado e tem um certo perfil de segurança. Esse estudo randomizado foi com 300 microgramas de testosterona que é manipulado. No Brasil é off-label, né? A gente não tem testosterona comercializável. O que eles viram? Eles randomizaram as pacientes, né, usando ou não a testosterona. Não houve diferença no trofismo vaginal, no desejo sexual, libido, que é uma coisa interessante, né, mas na verdade, assim, é uma dose pequena e vaginal. Só que houve uma melhora de satisfação sexual e diminuição da dor na relação, principalmente por conta de uma vasodilatação. Então, esse é um efeito interessante da testosterona, e teoricamente seria mais seguro nas usuárias de inibidores de aromatase, porque não converteria. E esse é um resumo de um consenso da Sociedade Norte-Americana de Menopausa em relação a usar hormônios via vaginal para as pacientes sobreviventes de câncer de mama. Então, eles falam sempre para tentar, se a paciente está usando tamoxifeno ou inibidor de aromatase, lembrar que a mucosa trófica absorve muito mais, talvez a estratégia de começar devagar é interessante. E aí, o que a gente tem de resumo dos estrogênios via vaginal? Que o estradiol, ele vai aumentar, mas depois logo diminui, parece ser tranquilo. O estriol persiste, então tem que evitar o uso. Em relação à testosterona, a prasterona parece ser segura, né? Eu nem mostrei tanto estudo porque não tem no Brasil, mas é uma coisa para a gente lembrar. E a testosterona, em relação a essa manipulação de 300 microgramas, também não aumentou níveis séricos. Então, também parece ser segura, principalmente nas usuárias de inibidores de aromatase. Então, fica assim, de hidratantes vaginais, seguro, promestrieno, seguro, porque a gente tem essa informação que não ultrapassa a barreira. O estradiol, atenção, principalmente nas usuárias de inibidores de aromatase. Os androgênios, atenção, porque a gente não tem quase estudo, é off-label. E o estriol, evitar de todas as maneiras, tá? Esse Vagifem é um estrogênio de ultra baixa dose, tá? Ele tem 10 microgramas, que é o que o Lambertini recomenda na cartilha. E aí, o outro ponto polêmico é o laser. Por que eu falo polêmico? Porque o laser ele veio com uma tecnologia super promissora, né? Então, o laser de CO2 a gente já usava na ginecologia para verrugas por HPV, lesões por HPV no geral. Só que nessa forma de fracionado em toda a vagina, ele vem para melhorar a vascularização e estimula a síntese de colágeno. Então, parece melhorar a elasticidade, lubrificação, devolve o pH da vagina, melhora a flora, tem vários efeitos benéficos. Inclusive, ele tem efeito benéfico também em relação à questão de incontinência urinária, infecção de repetição e tudo mais. Só que, assim, logo em 2018, surgiu mais ou menos o laser na Itália em 2016, 17. Em 2018, o FDA já lançou um pronunciamento de ser contra essa questão, de alertar as pacientes em relação a isso e estimular as pacientes a fazerem as queixas de eventos adversos, né? Porque o laser começou a ser comercializado nessa questão do rejuvenescimento vaginal, que eu acho um termo super assim, errado de ser utilizado porque causa ruído nessa informação, né? E a gente tira o foco do que realmente interessa. Então, assim, em 2020, a Sociedade Norte-Americana de Menopausa já se manifestou tentando falar, será que realmente isso faz sentido? Então, eles revisaram vários estudos, né, que na época eram só estudos prospectivos em relação a eventos adversos, e a própria base de dados do FDA, que é essa MAUDE, que mostra o que tinha de fato de queixa. Então, a maior parte das queixas em relação ao laser era em relação ao mau funcionamento do dispositivo, não tinha a ver com efeitos adversos. E a questão dos eventos adversos, uma coisa de dor, enfim, mas muito pouco. E o que eles relatam que é o que a gente vê na prática, né? O mais comum era o desconforto, desculpa, leve, no máximo 24 horas após a aplicação. E aí a gente começa os estudos randomizados, né? Esse estudo aqui é de 2019, que é o estudo italiano, que é onde surgiu o laser. Esse aqui é só de menopausa, não é de paciente pós-câncer, né? Então, o randomizado, o que eles faziam? O laser e o sham. O sham a paciente recebe o laser, tem os sons do laser, ela tem o aplicador, só que não tem energia nenhuma sendo aplicada ali.
As pacientes, eram 30 pacientes em cada grupo, e foram avaliados sintomas vaginais, então você tem essa escala visual de dor, que eu acho que é super objetiva, tem dor na relação, melhorou ou não. O questionário de satisfação sexual, que inclui desejo, excitação, libido, que eu acho que aí abre um pouco para outros fatores, e as queixas urogenitais. Normalmente, o laser são 3 aplicações com intervalo de 1 mês. E aí, esse follow-up, eles fizeram em 4 meses, e eles viram diferença significante, ou seja, melhorou em tudo, com exceção das queixas urogenitais, que faz sentido porque a aplicação do laser para a parte de incontinência urinária tem uma programação um pouco diferente, a gente faz com um aplicador até diferente. E aí a gente começa os estudos com sobreviventes de câncer, né? Esse é um estudo prospectivo, braço único. As pacientes que tinham, né, pós-câncer de mama, esses sintomas de atrofia, recebiam as 3 sessões de laser e, em seguida, 4 semanas depois, 1 e 2 anos de follow-up. E eles tiveram uma melhora significativa, principalmente, assim, logo após a aplicação, mas isso depois ficou, né, voltou mais ou menos ao normal, né, ao padrão normal da paciente, depois de 1 ano, que é quando a gente acaba fazendo uma manutenção. Esse é um estudo randomizado, então é o primeiro estudo randomizado com pacientes sobreviventes de câncer. Só que a questão maior dele, que eu acho, é que todas as participantes receberam, antes de começar o estudo, ácido hialurônico 3 vezes por semana e uso de dilatador vibrador 2 vezes por semana com suporte de sexóloga, o que é super legal, mas eu acho que talvez isso tenha feito tudo melhorar antes, enfim. Mas o fato é que é um estudo randomizado, com laser versus o sham, as pacientes tiveram 5 sessões, então elas fizeram mais sessões, o que eu acho que é interessante para pacientes pós-câncer de mama que tem uma atrofia mais intensa, e tiveram a avaliação desses mesmos índices que eu tinha relatado, com exceção da biópsia vaginal. Então, eles faziam também uma biópsia vaginal para ver principalmente a espessura, né, o espessamento dessa mucosa vaginal que normalmente acontece. E nesse estudo não houve diferença entre os grupos. Todos melhoraram, então, em relação ao baseline, todas as pacientes que fizeram laser, não fizeram, melhoraram. Só que elas não tiveram diferença entre os 2 grupos. E o que eles trazem bem forte também nesse estudo é sem eventos adversos. Eles não tiveram relatos de eventos adversos que normalmente eram, né, relatados ou mostrados ali pelo FDA. Então, procedimento seguro. E aí a gente tem um estudo brasileiro, que é da Unifesp, que eles têm um grupo grande lá, que eles estão avaliando várias linhas de pacientes em relação ao laser. Pacientes menopausadas, pacientes pós-câncer de mama, pós-radioterapia, e esse foi publicado recentemente. Só que assim, também eles não compararam com um placebo, eles compararam com outros tratamentos. Então, 30 pacientes mais ou menos no grupo do laser, 30 pacientes no grupo do Frax, que é uma energia que a gente usa muito para CAF, uma diferente forma de energia, não é de laser, né? É de calor, né? Tipo uma cauterização mais leve. E também tem um efeito legal, né, na mucosa e poucos efeitos adversos, mas é menos usado. E o promestrieno, que a gente usa bastante, principalmente aqui no Brasil, tem um efeito legal também. Então, eles compararam essas pacientes e o endpoint deles foi escala visual de dor e uma biópsia vaginal. E aí eles viram, em relação à dor, principalmente dos sintomas, todo mundo melhorou, né? Isso não houve diferença entre os grupos, mas todo mundo melhorou em relação ao baseline. Em relação ao epitélio, quem melhorou apenas foram os grupos da energia. Então, o grupo do CO2 ficou mais espessa a mucosa, da radiofrequência ficou mais espessa, mas o do promestrieno não. E eles reforçam que não tiveram eventos adversos. Então, assim, isso, uma última coisa só. Esse aqui é um estudo de pós-radioterapia, só interessante para vocês, né? Eu acho que quem lida mais com câncer de mama não vai ter essa questão, mas para a gente que lida com câncer de colo, isso é muito interessante, porque esse estudo é prospectivo, estudo pequeno, mas ele avaliou comprimento vaginal também. E para paciente pós-radioterapia, o comprimento vaginal é uma questão muito, muito importante, ela fica muito encurtada, né? E eles tiveram melhora desse comprimento vaginal pós-laser. Tá? Então, assim, o que eu trago do laser na prática, a gente vê uma melhora super importante, assim, é lógico que é uma coisa que todo mundo está começando a fazer, né, a gente não tem um N muito grande, e a gente não vê de evento adverso, assim, acho que 3 anos mais ou menos que eu estou fazendo, eu nunca vi nenhum evento adverso mais grave, é sempre aquela dorzinha leve no pós, e eu acho que é importante a gente pensar nisso, para paciente pós-câncer de mama, é uma arma importante para a gente somar também. De repente, fazer dentro de protocolo de pesquisa. Acho que se a gente tiver uma coisa mais nacional, a gente consegue ter mais dado, né? Eu estou começando um estudo pós-radioterapia no IANSP, que é um lugar que eu trabalho, mas assim, a gente tem muita paciente pós-câncer de mama lá, então tem vários lugares que a gente podia, né, acoplar para a gente poder fazer pesquisa, né? E a gente poder fazer isso dentro de protocolo.
E é o que eu, né, isso aqui é um relato que eu trouxe do paciente, porque realmente é uma melhora, assim, é sempre muito boa, né? Elas relatam uma melhora muito grande em relação à retomada de vida sexual. E por último, só para finalizar, eu acho que é tão importante a gente fazer projetos de survivorship, da gente ver isso nos nossos serviços, da gente trocar ideia em relação a isso. Então, esse é um projeto que a gente está começando a fazer no Nove, eu acho que é uma coisa que tem bastante futuro, né, da gente pensar nas pacientes. Então, a gente, desde do aconselhamento para a fertilidade, no começo da história, porque essa paciente vai ter depois, né, o pós, vai ter uma vida pela frente e ela muitas vezes esquece disso, né, no momento da doença, quer tratar logo, quer tirar tudo, enfim. Da rotina ginecológica também tem que ser diferenciada para essas pacientes, né? A gente tem o rastreamento é diferente, você não precisa fazer exames tão invasivos, você não precisa fazer colposcopia para todo mundo, então a gente precisa cuidar dessa paciente de forma diferenciada na rotina ginecológica, lidar diferente também nos sintomas climatéricos, o que a gente pode fazer por elas, né, que eu mostrei para vocês, e em relação à sexualidade, que elas não falam, né, às vezes a gente também não pergunta e fica com essa qualidade de vida ruim. Acho que é isso que eu tinha para falar e vamos conversar um pouquinho. Deixa eu descompartilhar minha tela. Parabéns, Andressa. Obrigada, Muito Andressa. obrigada. Foi Foi excelente. ótimo. Eu vou Obrigada. Deixa eu só começar, antes descompartilhar. de abrir a pergunta aqui para a Maiana, vou aproveitar a presença ilustre do Dr. Osmário Salles, que está aqui na plateia, dos grandes endocrinologistas do nosso país. Ele trouxe duas perguntas aqui, depois eu passo para a Mai. Primeira a pergunta, né? Elogiando a Fernanda, e perguntou por que não usar anabolizantes no tratamento de osteoporose no câncer de mama? E qual a preferência para tratar osteoporose em câncer de mama, denosumab ou ácido zoledrônico? Jenny, perfeito. Essa questão do uso do anabolizante é porque muitas pessoas ainda acham que a testosterona seria segura se o câncer fosse negativo para receptor hormonal. Mas a gente sabe que não é, então mesmo a paciente usando inibidor de aromatase, ela não pode usar testosterona, porque o hormônio tem a questão de estimular crescimentos de fatores de crescimento. Então, mesmo usando o inibidor de aromatase, a testosterona não é segura para esses pacientes. Quando eu falo testosterona sistêmica, não a que a Andressa falou, que é local. Uhum. Então, por isso que a gente não utilizaria o anabolizante. Além no caso do anabolizante, às vezes ser uma dose muito elevada, então tem muita gente utilizando hoje em dia com dose super elevada, então aumenta o risco de hipertrofia ventricular, de efeitos vasculares, às vezes, alguns orais de insuficiência hepática, então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso. Em relação à escolha do denosumab ou ácido zoledrônico, uma coisa que eu acho que tem que ser considerada, que a gente fala muito na endocrinologia, é que o denosumab é uma medicação que no momento que eu vou começar ela, eu não vou pensar em suspender. Então, eu não. Não é aquela medicação que eu vou optar numa paciente que vai usar por 3 anos, por 5 anos, por 10 anos. O ideal seria aquela paciente que eu não vou suspender, porque a suspensão leva a uma perda de massa óssea rebote. Claro que eu posso suspender fazendo aquela transição que eu expliquei com ácido zoledrônico. Então, para aquela paciente que vai fazer um uso curto, por curto período, é melhor usar logo o ácido zoledrônico, porque depois eu vou ter que fazer a transição para o ácido zoledrônico. Então, você vai usar por 5 anos. Se puder optar pelos dois, é melhor o ácido zoledrônico. Mas, e aí os outros formadores ósseos, então teriparatida, romosozumab, eu não vou usar. E aí só essa consideração. Eu sei que tem a escolha de vocês também, mas se eu for usar por um curto período, pelo risco de perda de massa óssea rebote com a suspensão e de hipercalcemia, se puder usar ácido zoledrônico, seria melhor. Só um comentário, Excelente. Fernanda. Eu achei super interessante a pergunta do seu pai. Acaba que em alguns cenários, né, de doença muito metastática avançada, com caquexia tumoral, a gente acaba, às vezes, A gente indicando, usa. né, Ah, anabolizante, sim. Aí né? um cenário Exato. específico, né? Mas num outro contexto, né? Não para essa questão de doença Sim. óssea, né? Mas bem Mas bacana. para doença inicial, realmente a gente acaba não tendo dado, né? Como ela falou É, mesmo. é. Maiana, Só, não, só lembrando, pessoal, para quem tiver dúvida, para mandar perguntas aqui pelo chat, que a gente consegue perguntar, consegue fazer as perguntas aqui. E aí eu queria convidar a Maiana, que é a Maiana Lopes, a nossa oncologista clínica especializada em câncer de mama, ali na Clínica AMO, em Salvador, da DASA, e mestre em pesquisa clínica e medicina translacional pela Fiocruz, aí da Bahia. Então, a gente vai abrir o debate aqui com a Mai, que veio nos engrandecer com a sua presença, né?
para continuar aqui a nossa conversa. Eu queria inicialmente agradecer o convite, eu estou super honrada em ver o doutor Osmário na plateia, que foi meu professor. Então, é o que Dani falou, um dos grandes endocrinologistas do nosso país. E muito honrada em participar de um evento que tem uma das maiores especialistas em survivorship do país hoje, que é a doutora Daniela Assad. Nossa. Então, assim, Uhum. ela sabe muito Legal. desse tema, então, Massa. maravilhoso. Bruna, que é minha amiga querida, e Fernanda, uma baiana expoente lá em Brasília, e Andressa, que eu tive o prazer de conhecer e ver essa aula, e está cada dia melhor. Parabéns pelo projeto de vocês. Mas, assim, eu vou te perguntar, Fernanda, inicialmente, uma questão de ordem prática. As nossas pacientes, como você falou, elas vão usar por tempo prolongado no contexto metastático, que aí é um outro cenário, mas no contexto adjuvante, muitas vezes que aquela paciente que já é pós-menopausa, que já tem perda de massa óssea, que a gente vai começar o denosumab, que é muito melhor tolerado que a síndrome flu, quando acontece o flu-like, as pacientes não querem nunca mais fazer, então assim, porque de Elas fato, acham que elas falam que a gente tentou matar elas, É. assim, é, elas não com querem sintomas. elas não querem nunca mais fazer, mas aí, assim, a gente, quando a gente começa o denosumab, porque elas vão manter para o resto da vida, muitas vezes as pacientes, elas precisam fazer algum tratamento dentário, extração e implante. Então, a questão de ordem prática. Quanto tempo você suspende e libera para fazer, ou se você não libera pelo risco de osteonecrose? Ó, a orientação é não suspender. O que que a gente faz? O que que a gente orienta? Ela fazer o procedimento 5 meses depois, se você for usar a cada 6 meses, 5 meses depois da dose. Então, muito próximo da próxima dose, mas não Entendi. suspender. E fazer toda aquela coisa da profilaxia com antibiótico e fechar a Era ferida isso que eu ia Isso. perguntar. depois. Então, você faz Entendi. próximo da próxima dose, mas não suspende. E o Entendi. que você E, deixa de profilaxia normalmente de antibiótico aqui? No meu caso, O que você prefere? o que eu mais uso é a amoxicilina com clavulato. Tá, o dentista beleza. mesmo já prescreve muitas vezes. Ele prescreve. É, Ele mesmo, Perfeito. Ou a outra coisa que eu queria ver com você é, assim, muitas pacientes elas acabam não tendo acesso. Hoje é difícil, mas assim, por exemplo, as pacientes de saúde pública, ou aquelas pacientes que têm um convênio que não libera o denosumab ou o ácido zoledrônico. Se tem algum desses orais que você recomenda, porque a gente sabe que tem o ibadronato, assim, ou se tem algum desses que você acha que é melhor, a gente sabe que tem semanal, mensal, se você sugere algum. Eu gosto muito do risidronato, que é mensal. Então, eu acho que é mais prático do que usar o semanal. Mas poderia ser até o alendronato semanal. Mas os Entendi. que eu mais gosto são esses A dois. eficiência, a eficácia é a mesma. Ah, mesmo o Isso. ibandronato, que ele não teve benefício na fratura. Ele tem benefício na fratura vertebral, mas na fratura de quadril que não teve, que não mostrou tanto benefício. Então, aí eu optaria pelo risindronato ou pelo alendronato mesmo. Entendi. Queria fazer uma pergunta, só antes de mudar desse tema, Fê. Eu adorei sua aula. Eu achei super interessante aquele slide inicial que você coloca da perda da massa óssea, que uma mulher na pós-menopausa tem um valor X e a que está com câncer vezes 7, por exemplo. Isso. De ordem prática, será que a gente não deveria fazer uma monitorização um pouco mais frequente, talvez antes de iniciar o tratamento, por exemplo, quimioterápico? E depois de quanto tempo a gente avalia novamente, assim? Porque isso acaba que é muito pessoal, né? Se eu perguntar para a Bruna, vai ter uma opinião, para a Maiana. Então, assim, o que seria talvez um protocolo razoável de monitorização dessa Só, saúde óssea de uma só, com- forma assim? só queria complementar com a pergunta da Dani para já aproveitar a resposta da Fernanda. Se tem alguma paciente que você acha que a gente deveria manter o acompanhamento com CTX, por exemplo, só aproveitando o gancho da pergunta da Dani. Ó, Dani, eu faria em todas as pacientes antes, porque você vai ter um basal, para você conseguir ver o quanto que ela perdeu de massa óssea. E lembra de fazer sempre no mesmo local, porque para eu comparar a densitometria uma com a outra, tem que ser no mesmo serviço, porque eles fazem a calibragem da máquina. Não adianta ela fazer uma densitometria no serviço e outra densitometria em outro local, que aí eu não consigo comparar os exames. Então, eu faria para todas as pacientes inicialmente.
O que os trabalhos mostram é fazer a cada 1 a 2 anos. Só que 2 anos. Só que naquelas pacientes que eu vejo que tem outros fatores de risco para perda de massa óssea, eu faço antes. Então, aí eles botam tempo, nenhum trabalho determina o tempo. Então, por exemplo, Tranquilo, mas então, aí eu faria anual de forma geral. Então, eu acho que é anual de forma geral. Mas aquela paciente que tem muito fator de risco. Então, eu pego uma paciente que vai fazer terapia endócrina, mas já tem artrite reumatoide, ou tem IMC baixo, já tem outros fatores de risco para perda de massa óssea, que entram ali no FRAX. Já tem fratura prévia, eu faria com 6 meses. Pelo menos no início do tratamento, que é quando a gente vê que na perimenopausa perde maior massa óssea, aí depois você faz anual. Eu faria anual. a Andressa, né, quer fazer uma Eu quero pergunta? fazer uma última pergunta antes de mudar de tema também. Ô, Fê, deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz aquele drug holiday para os pacientes? Tem que interromper mesmo? Depois de quanto tempo tem que interromper? E troca pelo quê? Tem que interromper. Ou não troca? Desculpa, eu não sei se eu respondi a Bruna. Você fez uma pergunta antes de responder, Não, Andressa. é que só Marcadores. complementando a pergunta da Dani, para quais pacientes que você acha que a gente deveria seguir com o Ah, o CTX? CDX, o CDX. Porque, Ah, é, porque Ó, assim, verdade. a maioria dos convênios não cobre, tem muito convênio que não cobre, não é um exame barato, então se teria alguma paciente que ok não fazer, ou se você acha que valeria a pena para essas pacientes com inibidor de aromatase seguir com todas, por exemplo, e qual o intervalo? ó, se você puder fazer em todas, é melhor fazer em todas. Se você puder, faça em todas. Porque ele vai mostrar se o tratamento está sendo efetivo ou não. Se você não puder, faça pelo menos naquelas que você, quando comparou a densitometria anual, perderam massa óssea. Porque aí você consegue ver se ela perdeu massa óssea porque não está, por exemplo, absorvendo o remédio, se ela estiver usando oral, a absorção está ruim, se a regularidade dela do uso da medicação está ruim, então a aceitação ao tratamento. Então, se estiver perdendo massa óssea, faça. Porque aí você tem uma ideia mais Tá. ou menos se ela está usando o remédio de forma correta e se está absorvendo, se o remédio está sendo eficaz. E qual o intervalo? Você Você tá no fechou seu mudo, ou áudio, eu tô Nando? Abre o áudio, Fê. Desculpa, Isso. eu não foi nada? Ah, não. É Agora só tá essa última ouvindo. parte. Foi só a última parte que não foi? Não, o Isso. intervalo eu falei a É, cada não, seis só do meses a um intervalo. ano. Ah, então o intervalo a cada 6 meses a um ano. Fê, Tá, e uma perfeito, outra obrigada. pergunta. A Andressa A- fez a pergunta do, Isso, ó, faz a da Andressa, Do depois Drug eu faço. Holiday. Desculpa. do drug holiday. O drug holiday tem que ser feito. Então, se o paciente estiver usando bisfosfonato oral, eu vou avaliar depois de 5 anos. Se a paciente continuar com alto risco de fratura, eu mantenho por 10 anos. Depois de 10 anos, eu vou fazer o drug holiday. O drug holiday não precisa ser prolongado. Eu posso fazer por um ano, por exemplo, mas eu Hum, vou fazer. Se o paciente estiver usando ácido olendrônico, eu vou fazer, depois de 3 anos, avaliar. Continuou com muito alto risco de fratura ou alto risco de fratura, ou seja, um T-score menor do que -2,5, ou fraturas, então múltiplas fraturas ou fratura vertebral. Vou manter por mais 3 anos, totalizando 6 anos. Depois de 6 anos, o ideal seria fazer o drug holiday, que também pode ser curto. entendi. Não E precisa ser. É porque quando a acompanhamento. gente pensa em drug holiday, parece que vai ser um feriado enorme, né? Vai ser anos sem É, usar. fica Mas um não ano sem precisa. nada e tudo bem. Isso, aí Mas eu posso monitorar. Aí eu monitorizo a densitometria óssea, se ela tiver perdido massa óssea, ou mesmo que não seja tão significativa, eu volto com o uso. Mas Ou olha aí eu só como monitorizo. Aí é interessante monitorizar o CTX. você vê Durante como esse que é período do Drug importante Holiday. essa É, questão, né? Porque muitas vezes a gente tem essas pacientes assim com múltiplas comorbidades que já vêm de anos usando essas medicações orais, e eu sinceramente acho que essa parte de metabolismo ósseo não é tão simples assim, né? A Fê falou várias coisas assim que realmente a gente não presta atenção, esse TBS, VFA, a questão das fraturas das vértebras, só 25% dá sintoma. Então, eu acho que a coisa está muito mais complexa e eu, sinceramente, acho que cada vez mais a gente tem que realmente trabalhar com as equipes, né? Uhum. Porque Com você certeza. fazer essa monitorização com esses marcadores de remodelação e avaliar direito esses fatores de risco, e as pacientes já chegam assim usando essas vitaminas D injetáveis, eu nunca vi um negócio desse, com vitamina D de 120, é um negócio assim que realmente a gente está num momento um pouco até Over. confuso, né, em relação a isso. Partindo desse comentário de Dani sobre essas coisas da
moda, né, que a gente vê aí, que é reposição de vitamina D venosa, como o Fernanda falou, que não tem nem formulação adequada, né? Aí vou perguntar para a Andressa, Andressa, a gente sabe que os sintomas, a piora dos sintomas climatéricos é um dos principais fatores de descontinuidade do tratamento. E a baixa adesão do tratamento da hormonioterapia adjuvante, isso tem impacto nos desfechos daquela paciente. Dani fez um trabalho sobre isso e ela pode comentar depois sobre os resultados dela, mas a gente já tem alguns trabalhos internacionais e agora a gente tem um dado da nossa população, que a taxa de descontinuidade é muito maior do que a gente imaginava na prática. Talvez que a gente pergunte pouco no consultório e acompanhe menos isso. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, não é incomum as pacientes chegarem hoje com diagnóstico de câncer de mama e o uso dos implantes hormonais. E aí, o que a gente escuta muito desses chips da beleza e coisa assim, é que vai melhorar a disposição, a saúde óssea, que usam isso até como argumento também, melhor, porque aí vai ter mais disposição para musculação, como a Fernanda falou, que é o grande remédio, né? A poupança de músculo das mulheres que a gente tanto comenta hoje do poder do exercício físico para melhorar a tolerância, diminuir risco de recidiva do câncer de mama. Então, assim, passa a ser nossa prescrição médica. Isso cada dia ganha mais força. Mas eu queria saber sua opinião sobre isso, porque às vezes as pacientes chegam aqui e falam assim, não, mas o meu médico disse que eu não preciso tirar, porque isso aqui é baixa dosagem. E a gente vê que até mesmo dosagens mínimas vaginais, a gente vê que isso tem impacto no pico de estrógeno dessas pacientes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não, eu vou falar que essa parte dos implantes, assim, hormonais, testosterona, é nosso grande seara do consultório ginecológico hoje em dia, porque todo mundo quer usar, né? E, assim, eu não confio muito na questão de... Porque, assim, eles manipulam a dose, né? Então, que dose tem? Ninguém sabe. As pacientes não sabem dizer o que tem nos implantes, de fato. Qual a Pede a dose bula que e tá não ali. existe, né? Não tem, gente, porque não tem. Aí elas falam, mas tem uma calculadora. Eu falei, eu preciso fazer um desses cursos, que eu preciso descobrir as coisas, mas não existe referência bibliográfica, não existe estudo para isso. Então, assim, tem que tirar o implante, mas essa é difícil, né? Às vezes tem paciente que é difícil de encontrar o implante, né? Tem umas que tem vários que vai ficando. Agora que tem os implantes absorvíveis, mas teve uma época que dos pellets, né? Tá um pouco melhor, mas tem uma época que a paciente tem vários implantes, né? Acho que vocês têm bastante aí, eu acho que mais na Bahia, né? Tem muito com o Cimar, né? Com aquela história toda. Mas, assim, tem que tirar. Eu acho que não existe, não tem como saber, não existe dose de segurança, né? Você tem câncer de mama, você tem que precisar encontrar o implante e tirar. Eu não faço implante, eu não gosto muito de medicações que você não tem estudo e você manipula a dose, como você calcula a dose para cada paciente, né? Eles falam, é personalizada, mas é muito complicado nisso, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar o foco no que interessa, né? E ver por que você está usando tal medicação. Eu acho que a gente precisa de mais estudo também em relação à testosterona, né? Em todas as outras, gestrinona, enfim. Mais estudo para a gente entender o que tem de real benefício. Mas o que eu vejo na maioria das pacientes é essa busca que você falou, né? Eu acho que é uma facilidade de algumas coisas que, na verdade, a gente precisa batalhar para conseguir, né? Músculo, né? Disposição, melhorar outras coisas, libido, né? As pacientes vêm, já tive várias pacientes que vêm, às vezes, tentando consertar relacionamentos, as coisas com o uso de testosterona. Não precisa da testosterona que eu preciso ter relação, mas espera aí, né? O que está acontecendo? Você está com dor? Você tá, né? O que está acontecendo? Precisa ir a fundo, né? Na sexualidade, não é simples. Eu acho que essa. Não, eu ia dizer que eu acho que essa pergunta quando as pacientes falam, né, no consultório, doutora, minha libido está muito baixa, o que que eu posso fazer para aumentar a libido? É uma das perguntas mais difíceis para mim, assim. Então, Mas para eu mim não sei também. como é que é para Mai, para Dani, se elas também sofrem com isso, e se você tem alguma dica, alguma coisa. E outra coisa que eu queria ouvir da Dani, da Mai também, o que que elas pensam em relação ao uso do estrogênio vaginal, se elas autorizam as pacientes a usarem ou não. Ah, você falou primeiro da dica, né, Gi? Gente, é É. muito difícil, assim, eu acho que que é uma conversa que demanda tempo, né, porque é uma investigação mesmo, então, eu acho que a primeira coisa, a gente precisa ter uma equipe, né, por isso que o survivorship é tão importante, a gente precisa falar várias vezes sobre isso, a gente precisa investigar mais a fundo, porque eu já tive pacientes que, eu tô com libido baixo, mas espera aí,
Por quê, né? Por que que você está com libido baixo? O que está acontecendo? E aí você começa a investigar, tem várias causas. Tem relacionamento ruim, tem paciente que está cansada, está indisposta, está doente, está mal, está com a imagem corporal, tem a questão de dor. Então, eu vou muito em cima assim, da qualidade de relação, sabe? Como que é a sua relação sexual? Como era antes e como é agora? Tem umas que falam, ah, era horrível, ah, meu marido tá isso, né? Então tem várias causas, precisa ir fundo. Quando tem dor na relação, aí para mim clareia tudo, assim, tá, tem dor na relação, vamos focar nisso primeiro. Vamos melhorar essa dor na relação. Porque se a gente melhorar a dor na relação, você vai ter uma relação satisfatória, e aí você vai ter que querer mais relação, né? Porque se você tem uma relação ruim, você não vai querer. De jeito nenhum que você vai querer sentir dor. Ah, não, vou lá que eu vou sentir dor. Eu preciso melhorar minha libido para eu ir lá sentir dor na relação. Isso não faz sentido, né? Então, para mim é um pouco mais fácil quando a gente. Então, eu acho que perguntar da qualidade de relação é importante, assim, e principalmente identificar por que que a libido tá baixa. Porque realmente é muito multifatorial, muita coisa envolvida. E aí vai ter que envolver um monte de gente, né? A gente envolve físio, psicólogo, gineco, e aí a gente tem que trabalhar junto. Eu acho que a solução é a equipe multidisciplinar. Queria só fazer um comentário que Mai comentou do estudo. A gente coordenou um estudo multicêntrico, né? Foram 13 instituições, quase 750 mulheres incluídas. E o que me chocou muito na avaliação de sexualidade é que quando a gente fez um questionário, né, do Female Sex Function Index, mas o questionário ele só pode ser aplicado em quem tinha atividade sexual nas últimas 4 semanas, né, nas prévias. Ah, A gente perguntou também se a paciente tinha a vida sexual ativa antes do diagnóstico do câncer. E a gente viu que, assim, quase 30% já não tinha vida sexual ativa antes do diagnóstico do câncer. E das que tinham vida sexual ativa e que foram avaliadas, só 20% estava com vida sexual saudável, né? Que não tinha disfunção sexual. Então, 80% teve disfunção sexual. E isso choca porque essas pacientes elas não têm espaço, né, para levar isso, assim. Por exemplo, a Andressa, né, maravilhosa, super ativa. Eu sei de outros ambulatórios também na Unifesp, em alguns centros a gente está tentando montar, mas o grosso das pacientes não tem. E a gente, muitas vezes, o oncologista, ele é muito, como se fosse castrador, né? Tudo é não, tudo não pode. Tudo, o não, ele é muito fácil de ser falado. Doutor, eu quero, não, não pode, não, não pode. E isso, a gente viu muito isso respondendo o que a Bruna está falando, dos hormônios vaginais tópicos, né? Nossa, quantos anos eu me lembro? Há anos eu escuto, não pode, não pode, não pode. E a ASCO, na última ASCO, maravilhosa, deu Lexolar como recomendação de tratamento, na cartilha. hidrogênio de baixa dose tópico. Não é, tá lá, liberado, entende? Não é uma questão nem da E gente. saiu um novo trabalho agora também, né? Esse ano mostrando a segurança do uso. Então, assim, e mesmo assim, a gente continua recebendo paciente, fui contraindicada, não posso, não posso. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Onde que a gente pode mudar isso, né? Um comentário de ordem prática só para uma das recomendações que eles falam lá é trocar para o tamoxifeno e assim respondendo a Bruna, o que eu tenho feito hoje, eu tento medidas não hormonais, como a Andressa mostrou, os hidratantes vaginais, o lubrificante na hora da relação, não respondendo. Aí sim eu opto por iniciar o estrógeno tópico. Mas eu queria saber de vocês se vocês fazem o associado ao inibidor de aromatase também, porque ele coloca lá que o ideal seria mudar para tamoxifeno primeiro, e na ausência de resposta, aí sim fazer o estrógeno, se vocês fazem esse switch. Para Bom, Dani. Eu acho que para vocês. Que eu não... É, Eu acabo não mudando, viu? Se a paciente precisa usar, ela usa por aquele tempo aí, que aquele início, como a Andressa mesmo mostrou, tem às vezes um leve aumento, depois acaba caindo. Eu acabo não mudando e acabo mantendo ela com um inibidor de aromatase. Não sei se a Dani muda para tamoxifeno, mas na minha prática eu não troco essas pacientes que já estão inibidor de aromatase, já estão bem
bem adaptadas, eu acabo mantendo com Não, mas desvio aí dermatose não as mesmo. bem adaptadas, as que têm sintomas, né? Que elas queixam bastante, assim, de Ah, dispareunia. tem algumas pacientes que eu dou um passo atrás, sim. Tem algumas pacientes que, devido à quantidade, né, que às vezes a vida da paciente está insuportável. Antes dela, eu prefiro dar um passo atrás e usar o tamoxifeno do que ela parar de fazer o tratamento adjuvante hormonal, né? Tem muita paciente que acaba desistindo mesmo. Então, sim, se a vida está muito ruim, a paciente está com muita queixa, eu acabo desistindo, eu acabo voltando e trocando para tamoxifeno. Acaba que eu não tenho trocado especificamente por essa queixa. A maior parte das mudanças que eu faço acaba sendo por síndrome musculoesquelética. É, Que eu estou aqui artralgia. tentando me lembrar assim na minha cabeça. Eu Acaba também. que é um Muita dos artralgia. principais. Muito mais É. síndrome musculoesquelética. Mas eu tenho permitido que se use estrogênio de baixa dose, Mesmo é, com inibidor, né? mesmo com inibidor. Me incomoda um pouco o Eu negócio também. do chip, porque as pacientes que chegam com chip, como a Andressa comentou, muitas vezes não conseguem tirar, e geralmente quem implanta fala que ele tem uma validade e que não vai liberar mais. Então, que a gente não precisa tirar, a gente escuta isso. Só que se você às vezes faz a dosagem hormonal, a paciente pode, por exemplo, menopausa vai estar lá, o estradiol um pouquinho. Então, É. é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Eu tive uma paciente recente que teve que ir para o centro cirúrgico, ela tinha mais de 20 implantes, assim, uma mulher jovem, pré-menopausa, quer dizer, tinha menor, assim, É. linda, não Eu tinha acho Não, que e o é problema, complicado. e o problema é quando ela recém implanta o chip e tem o diagnóstico de câncer de mama, porque daí vai ficar por alguns anos com o chip liberando hormônio, né? Algum período ali com o chip liberando hormônio. Aí tem que tirar, né? Não tem Meninas, posso jeito. Aí eu aproveitar acho que tem para que tirar, fazer uma pergunta para a Andressa? Lógico. Claro. tá? Tem duas medicações que teoricamente teriam benefício para a libido, que é a bupropiona e a buspirona. Aí eu queria saber se você tem experiência com elas. E aí uma outra dúvida minha. Quando eu fui para o congresso de menopausa no passado, mundial, eles não falaram tão bem do laser de CO2. E É, aí eles não falaram que a falam. resposta não era tão boa, que o efeito adverso era um pouco maior, e falaram muito do Fotona, que seria um laser melhor, com resultado melhor. Mas eu não encontrei ninguém no Brasil. Não sei se tem alguém que já está fazendo, que é o Renova Laser. Aí fiquei com essa dúvida. Eu saí com a imagem ruim do CO2, sabe, do congresso. Eles falaram muito do laser É que Fotona. eu não, assim, das medicações eu não tenho, nem, não, assim, não sabia que melhorava. Vocês usam? Você usa na prática? Você já usou A bupropiona e bupropiona você não pode usar com Sim, tamoxifeno, Não, mas com sim, vai, não inibidor de pode. aromatase pode. o propiona eu uso bastante, melhora? ela Mas melhora. Melhora? Não. Melhora tem Diminui, uma, peso. melhora a libido, peso, ela dá uma ajudada e diminui nesse ponto. a obesidade, diminui a obesidade. Ah, que Reduz legal. muito o É desejo bom. alimentar a BUP. Esse ano foi lançado o Contrave no Brasil, que Que é é a a BUP com naloxone, naltrexona. né? Ah, legal. E do laser, na verdade, não tem estudo, né? Com o fotona, eu não sei se é o Erbium. Acho que é É o ele. Erbium. É É difícil o saber se Erbium, era uma coisa né? mais comercial ou se é Ah, real. é difícil, porque não tem muito estudo ainda, né? Não está muito difundido assim. Já tem pouco com laser de CO2, mas, gente, não tem evento adverso com efeito laser de CO2. Tem Eles falam uma tanto em evento questão, adverso. tem uma Não tem, questão, eu não vejo isso. Andressa, que eu acho que talvez tenha muito, assim, principalmente no meio internacional, tem muita que quem aplica o laser fora, na maioria das vezes, não é médico, né? Então, assim, É, não, a tem taxa de isso. complicação deles parece ser maior que a nossa. Mas eu acho que é o que você fechou no seu desfecho ali, e que talvez associar com esse programa de Dani de Super. que aí a Seria gente pode fazer pesquisa. interessante mesmo. Isso. Porque, assim, de fato, aquela mensagem de WhatsApp que você recebeu, a grande maioria das pacientes, elas referem melhora mesmo. Melhora o Eu também trofismo, que vai acho. melhor. Então, assim, Aquela coisa a Eu de gente também precisa acho. só prática, na provar minha isso com dado. experiência, as pacientes Eu melhoram. já falei para Andressa algumas vezes que eu super, assim, pela minha prática clínica de consultório, eu super discordo do resultado desses estudos, que não é o que eu vejo os pacientes relatando. É. Várias delas, inclusive paciente na pré-menopausa, super falam, nossa, minha vagina tá muito melhor, tá tudo melhor. E eu vejo o resultado dos estudos é o contrário, então fica uma Sério. dúvida em relação Ah, a tem isso. várias coisas, assim, o que eu percebo, assim, na prática pacientes que demoram para procurar, o efeito demora mais, com certeza, assim, as pacientes mais velhas estão há muito tempo já
em hipoestrogenismo. Às vezes tem alteração anatômica que a gente não consegue reverter, sabe? E elas não vêm muita resposta. Então, eu acho que quando a paciente começou, principalmente jovem, né? Tá sob hormonioterapia, tá com atrofia, eu acho que tem que tentar tudo. Acho que tem que orientar elas que existe, que é seguro, sabe? Aí vai da opção delas. Tem a questão do custo e tudo mais, mas vai delas saberem, para terem a informação. E eu percebo também que às vezes algumas precisam de mais sessões, uma manutenção um pouco mais cedo. Mas, assim, eu nunca vi falar. As que eu ouvi falar que não melhora são essas mais velhas ou que estão há muito tempo em estrogenismo. E aí elas desistem mesmo. Elas fazem, às vezes, uma, duas e não querem fazer mais. Mas a maioria melhora. Incontinência urinária melhora pra caramba também, sabe? Então, é isso. Eu acho que a chave da questão é fazer mais estudo. Fazer mais estudo. Eu não sei se o Fotona tem um custo maior, talvez, mas é uma coisa que tem pouco, assim. Eu não sei do Fotona, na verdade. Eu acho que é o Erbium. Mas o CO2 não tem, gente, evento adverso. Não vejo tudo que eles falam, não vejo de verdade, assim. Então, eu acho que a gente tem que fazer estudo. É isso. A gente recrutar todo mundo. Eu até tinha Temos falado com mais. a Dani, né? Eu falei com a Dani, não, eu vi o estudo da Não, a Dani. gente, a gente vai formar um Eu nem sabia que você grupo. tá, mas eu acho que A vale a gente vai pena, formar né? um A gente tá grupo junto. e até a Heloísa está conectada aqui, que foi uma das nossas grandes parceiras, incluiu mais de 109 pacientes no nosso estudo. Heloísa, Gisar, Renata Bonadil, vocês não têm pergunta, não? Estou dando igual um Barrios aqui. Vocês não têm pergunta, não? O assunto é super importante. Ele fez isso no SBOC. Ô, Obrigou as Dan- pessoas a ir lá no microfone. Ah, Ô, Dani, sabe? aproveita e comenta sobre a questão da adesão dos seus dados, que eu acho Ah, que é um tá. A dado adesão foi o importante. seguinte: a gente utilizou uma escala, que é o MMAS-8, que é uma escala que avalia 8 perguntas para adesão. Ela é desenvolvida para estudos de hipertensão, mas tem a validação para onco. E ela divide as pacientes, sim, em quem tem alta adesão, que responde sim a todas, média, 6 a 8, e baixa adesão. E na população que a gente estudou, né, essas quase 727 pacientes, a alta adesão foi em apenas 56%. Então, é muito baixa. É baixo esse número que são as pacientes que têm adesão, né? A gente pode considerar autoadesão quem são as que têm adesão ao tratamento. 56% é Nossa, muito é baixo. baixo mesmo. Muito baixo. E não tem diferença entre pacientes que são tratadas no serviço público ou no serviço privado, que a gente tem quase 50% da amostra em cada grupo. Então, isso realmente, assim, choca. Vocês Que a conseguiram gente... identificar causas? Elas falaram por que eles Não, continuavam? não. O estudo foi mais uma amostragem e a gente agora vai desenhar os próximos estudos, certo? Você vai ser convidada para participar do nosso grupo, que a gente vai conversar sobre os modelos, né, do que a gente pode estudar. Mas uma das coisas que a gente vai avaliar é a questão do óleo de coco, porque tem poucos estudos, óleo de coco é barato e está bastante disponível. Vamos ver, ó, o pessoal parece que fez pergunta aqui. Aqui, ó, Renata Bonadil. Estou aprendendo bastante aqui, ótima discussão, sem perguntas por enquanto. Heloísa. Heloísa também. Esperando vocês organizarem um grupo para fazermos um belo estudo reavaliando laser e outras terapias. Bacana, viu? Então o pessoal está afim de trabalhar. Sabe, hoje eu atendi uma paciente que foi interessante, que ela está usando uma formulação com DEA, que é a prasterona que tem fora, né? Sim. E ela falou que melhorou muito, assim, ela disse que Mas até a gente fez não tem laser aqui, também. né? A gente Não, está então, não esperando. tem, mas Não, ela tem manipulado, ela manipulou. tem, Não sei se dá Mas para será que imitar isso uma aí... dose, não sei, é difícil. mas Manipulado é complicado, né? a questão é, além de manipulado, que a gente, assim, tem dado, mas todo mundo tem um pouco de medo de acabar usando, né? Como oncologista. Não sei, como é que tá a Maiana e a Dani, mas a gente, assim, apesar de ter indicação, a gente tem pouca prática para isso, porque não tem no Brasil, realmente. Então, eu também, Não, mas eu achei mas se interessante, tivesse o porque comercial, ela, usaria, sem problemas. sim, Bruna, ela participou de um estudo, eu acho, do Einstein em relação a isso. Eu até ia atrás disso, com testosterona, sabe, vaginal. E aí Tem, eles viram tem um alguma coisa. estudo, Você viu tem um esse estudo estudo? da Patrícia, da Patrícia Taranto, que acho que foi a tese de mestrado dela, que ela usou testosterona em pacientes que estavam com câncer de mama e inibidor de aromatase. Se Ah, eu não deve me ser engano, eu isso. acho que a Heloísa vai saber melhor que eu. E a princípio ela não teve, eu não me lembro agora quantos pacientes, mas a princípio não teve aumento De recidivo. na recorrência, não teve aumento de recidivo de câncer de Entendi, mama. entendi. Bruna do DEA, eu não Achei tenho experiência interessante. nenhuma, mas no congresso eles falaram como se fosse seguro.
como Ideia, se né? você pudesse usar mesmo. É. Creme Aqui a vaginal. Renata comentou que vocês têm recomendado óleo de coco. O óleo de coco ele é muito bom para manter a hidratação da região. Então, as pacientes têm utilizado, feito essas massagens, elas têm tido ótimos resultados, elas gostam bastante. A questão é que, enfim, é aquela questão Só- do próprio, que muitas vezes ele tem um cheiro que às vezes não gosta, mas as minhas pacientes têm gostado, sim. E Vocês Acho que têm vale a pena. recomendado? tem muito ginecologista que acaba prescrevendo também, né, Andressa, Não, acho para que vale a paciente. A pena. gente vê bastante. Acho que vale a pena e o interessante para essa fase mais aguda de mucosite e tal é uma alternativa interessante, sim. A única coisa é que a longo prazo ele não vai interferir em relação, isso me preocupa um pouco, em a longo prazo, não por causa do óleo de coco, mas a gente de colocar uma terapia que vai garantir a longo prazo um trofismo vaginal, sabe, para todas elas, tanto de pós-câncer de mama quanto menopausa mesmo. Porque assim, o que eu vejo de estenose lá para frente é muito aí impossibilita. O paciente não consegue mais ter relação, sabe? É meio que irreversível. Bruninha, estamos chegando na hora, né? Eu ia falar agora, acho que nós vamos ter que É, encerrar aqui, porque se deixasse, a gente ia ficar aqui até amanhã é, conversando, né? muito obrigada, Andressa, Maiana, Fernanda, pela disponibilidade, minha parceira Bruna, por essa Obrigada, Dani. reunião, por esse webinar, viu? Contamos com vocês nas próximas, isso vai ficar gravado pelo Zoom. Um grande prazer a todas. Boa noite. Obrigada, Obrigada, pessoal. gente, foi uma Obrigada honra. mesmo. Boa noite Tchau, a boa todo mundo que noite. participou. Boa Boa noite. Tchau, noite. tchau.